Esse daqui é o tecido que mudou a minha vida. Bom, eu sou Silvia Medeiros, estilista de moda, e no vídeo de hoje eu vou te contar tudo sobre a malha Prene. Esse tecido aqui que mudou completamente a minha maneira de produzir vestidos de festa e de noiva. E nesse canal aqui eu falo muito sobre conteúdos de moda, estilismo e negócios da moda. Então aproveita, já segue aqui no canal, já compartilha esse conteúdo com outras pessoas e dá like aqui nesse vídeo, que é muito importante para nós crescer essa grande comunidade de pessoas que querem viver 100% da moda. Bom, então vamos falar agora um pouquinho sobre a malha Prene, a malha neoprene, a malha neoprene creponada, ou prene creponada, enfim. Existem vários nomes no mercado, eu sempre falo que existem os nomes comerciais e os nomes que as pessoas dão aí, as marcas dão, as lojas dão para os tecidos, né? Para poder valorizar o seu tecido e criar o diferencial. Essa daqui é uma malha que ela tem muitas coisas maravilhosas para serem ditas aqui nesse vídeo, então se prepara que eu tenho certeza que assim que acabar esse vídeo você vai se apaixonar por tudo que eu vou falar sobre esse tecido aqui. O que ela tem de interessante? A primeira coisa dessa malha é que ela é uma malha que eu chamo de malha modeladora. Por quê? Porque ela tem uma textura mais encorpada, mas ao mesmo tempo ela não é uma malha rígida, ela não é uma malha que, embora estique, ela fica um pouco mais rígida na construção dela ou até no corpo. Então, ela é uma malha que ela tem uma certa mobilidade, ela tem 5% de elastano, ela tem 95% de poliéster e ela é uma malha que tem uma facilidade de vestir que vocês não têm noção. Esta malha aqui, ela é excelente para fazer vestidos, saias, croppeds, blusas. A única coisa que eu acho que eu não fiz ainda são blazers, porque eu acho que blazers de malha, eles ficam muito pesados se você faz ele embutido, ou eles ficam muito simplões se você não coloca uma base de forro neles, tá? E eu não gosto, no caso da malha Prene, misturar, por exemplo, um cetim com lycra como forro. Eu acho que a malha Prene, ela tem essa consistência ideal para a gente poder usar como base para tecidos mais leves, como por exemplo as rendas, que precisam muitas vezes de uma base que adeque ao corpo, que fique mais esticada ao corpo e que deixe a renda aí cair de maneira mais fluida. Essa malha aqui, ela tem uma largura de 1,60 m, diferentemente de outras malhas. Claro que pode variar isso de acordo com o fornecedor. Você pode encontrar essa malha de 1,5 m a 1,60 m, mas normalmente ela vem com 1,60 m. Ela vem um pouquinho mais do que a base dos nossos tecidos mais comuns. Ela é um pouquinho mais pesada, sim. Só que uma das coisas que é interessante quando você está trabalhando no desenvolvimento de peças é que nem sempre aquela peça que você pega na mão, ela é pesada, ela vai ficar assim no corpo. Na realidade, quando você veste uma peça dessas, o corpo acaba distribuindo o peso do produto por todo ele. Então, não é um produto que fica pesado, um produto que você veste e fica cansada, não. Ele se distribui aí no corpo. A única coisa que ele tem que serve aí pra gente compensar a questão do peso, mas não é um peso exagerado, é um peso realmente pela estrutura dela, pelo quanto ela é encorpada e também o que ela vai fazer lá no nosso corpo. Então, por conta deste peso e por conta dessa estrutura, ela é uma peça que ela adequa maravilhosamente ao corpo. Essa daqui é uma saia sereia e olha a caída dela. Outra coisa é a facilidade na costura. Quando a gente começa a costurar, ou quando a gente vai pesquisar um pouco mais sobre costura, a gente sempre ouve falando que malhas a gente precisa costurar na overlock. Eu faço sempre o caminho contrário, eu testo tudo aquilo que eu quero produzir para ver se existem alternativas para que a gente faça melhor. Nesse caso, a malha Prene é o tipo de malha que você consegue tranquilamente costurar ela numa reta, ó. Estou puxando aqui e ela não é uma malha que arrebenta, ok? Então, é uma malha que a gente consegue ter todo o processo de costura como se fosse um tecido mais sofisticado, mas ao mesmo tempo a gente consegue ter a mobilidade da malha, o preço que é mais acessível das peças em malha e obviamente a estrutura que essa peça cria de muito incrível aí para as nossas peças. Bom, essa malha também vai ter preços variados aí no mercado, você vai encontrar essa malha aí em torno de R$ 39,00 até R$ 79,00 o metro. Claro que vai variar muito se você está comprando no atacado, se você está comprando no varejo, está comprando numa cidade mais distante, porque tem frete, tem outros valores embutidos aí nesses preços, mas normalmente esse tecido vai ter essa variação de preço. Bom, outra coisa é que as malhas, elas são vendidas por quilo, diferente dos tecidos planos, elas são vendidas por quilo. Isso significa que quando você está comprando 1 quilo de malha, por exemplo, você tem que analisar não só o quilo da malha, mas quanto é o rendimento daquela malha. Ou seja, neste tecido aqui, nessa malha que eu compro,
o meu rendimento dela é de aproximadamente 1,70 m. Então, a cada 1 quilo dessa malha que eu compro, ela me dá 1,70 m de rendimento. Então, quando você vai fazer um produto e você precisa ter o custo daquela peça, você vai pegar o preço do seu quilo, vai dividir pelo rendimento da sua peça. Então, vou arredondar aqui para vocês entenderem. Uma malha, por exemplo, que você vai comprar 1 quilo e ela rende 2 metros, significa dizer que você pode pegar o valor do quilo e dividir por 2, aí você vai ter aí o valor do seu metro. Quando você for fazer a precificação desse produto, você também pode fazer ele por metro. Tem empresas que fazem precificação do produto por quilo, mas eu acho muito mais fácil fazer por metro. Eu acho que a conta funciona não só para as malhas, como para os tecidos planos, então eu acabo fazendo dessa maneira. Então, todas as vezes que vocês quiserem desenvolver peças com uma estrutura mais encorpada, eu recomendo que vocês façam aqui com esta malha. Só que ela não para por aí não, tá? Quando eu comecei a desenvolver vestidos de festa e eu queria a base que aderisse mais ao corpo, que ficasse mais coladinha, que eu tivesse, por exemplo, as rendas trabalhando de maneira mais solta do corpo, né? Porque a renda ela tem tanto que se você esticar demais, ela até pode ceder, mas ela acaba muitas vezes enrugando, então ela acaba não ficando tão interessante no corpo. E no caso de você, por exemplo, trabalhar com uma base mais coladinha, a renda ela não necessariamente precisa também ficar colada no corpo, ela pode só desenhar o corpo da nossa cliente. Então, é muito interessante essa combinação, façam aí que eu tenho certeza que vocês vão amar o resultado final do produto. Mas quando eu comecei a trabalhar com essa malha, eu percebi que ela não só funcionava para bases, ou seja, para que eu fizesse ali a base da minha peça e ela viesse com revestimento de renda ou de outro tecido ali mais aberto, mas também eu poderia criar peças utilizando somente esta malha aqui. Peças, inclusive, sofisticadas, vestidos de festa, que eu posso criar ali, claro, de maneira mais simplificada, porque aqui na malha a gente tem processos a menos de desenvolvimento dela, mas que tivesse também aquela visualização mais sofisticada, mais glamourosa e mais imponente e interessante. Então, nós começamos a desenvolver, sim, vestidos de festa, somente neste tecido aqui, não só de festa, como também de noiva. E eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho das imagens dos vídeos que a gente já produziu aqui com essa malha. Ou seja, todas as vezes que vocês criarem peças partindo de um tecido novo, explorem esse tecido, testem na máquina de vocês a resistência desse tecido na máquina de costura reta, se há necessidade de você realmente overlocar, se você pode fazer algum tipo de costura de acabamento que substitua ele para você deixar a peça mais sofisticada e mais interessante. Também não deixe de utilizar o tecido para testar em outros tipos de peça. Este tecido aqui, inclusive, é o meu tecido campeão aqui para desenvolver macacões, para poder desenvolver pantalonas e muitas outras peças que eu tenho certeza que vão fazer muita diferença quando você quer criar uma coleção ou criar produtos novos aí para os seus clientes. E essa malha aqui, ela também tem como vantagem a gente conseguir encontrá-la em diversas cores, muitas vezes para fazer composição com aquela renda ali diferentona que a gente quer produzir. Aqui eu vou mostrar para vocês, ó, ela na preta, que é essa daqui. Já tá cortadinha aqui que nós vamos produzir peças com ela. Essa daqui é o azul, muito incrível. Um azul que a gente chama de azul noite. Ele tem um carbono por baixo. E essa daqui é o vermelho Ferrari aí que nós estamos na produção de uma peça. Peguei aqui uma parte para vocês aí, quero saber. Você quer que eu venha montar com você aqui uma peça totalmente na malha prene para você ver o caimento e ver como esse tecido é incrível? Se você quer, você já curte esse vídeo aqui, porque se ele chegar em 100 curtidas, eu vou liberar para vocês um vídeo mostrando aqui, ó, o passo a passo do desenvolvimento de um produto feito com a malha prene. Se você gostou desse tipo de conteúdo, já aproveita, dá like, se inscreve aqui no canal. Não esqueça de compartilhar ali com outras pessoas que também amam esse universo da moda e querem viver 100% da moda. E me seguir aqui no @SilviaMedeiros_Estilista, que eu posto muito conteúdo dos bastidores do meu mundo. Um super beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!